Estamos de volta com o debate à Prefeitura do Rio. Neste bloco, os candidatos mais uma vez vão fazer perguntas sobre os temas que quiserem e, novamente, cada candidato vai poder ser escolhido para responder a, no máximo, 2 perguntas. Na ordem determinada já para o sorteio feito anteriormente, quem abre a rodada é o candidato Índio da Costa, a quem o senhor escolhe fazer a pergunta. Candidata Jandira Fegali. Por favor, então, candidata. O tema é livre, o senhor tem 30 segundos. A candidata está à minha esquerda, você vê como é que é a vida, né? A gente vive numa cidade com muita desigualdade social. Como prefeito do Rio, eu quero dar título de propriedade para todas as comunidades consolidadas no Rio de Janeiro. Morro do Alemão, Complexo da Penha, Rocinha, enfim, são muitas as comunidades que estão lá estabelecidas. E quando se fala em investir em saneamento, por exemplo, você coloca R$1. Se a pessoa não tiver o título de propriedade, ela não investe muito. Mas, se for o contrário, ela coloca do dela também. Qual é o seu projeto para as comunidades carentes? Bom, Índio, primeiro me dirigir a elas, né, as comunidades carentes, e dizer assim que eu compreendo a dor das mães e das mulheres e das famílias e tenho a capacidade de solucionar muito desses problemas. Nós queremos, na favela, em particular, defender a vida das pessoas. Você sabe que eu fui relatora da Lei Maria da Penha, escrevi o texto que está em vigor, e por isso é insuportável para qualquer mulher imaginar a agressão contra ela, muito menos de quem vai comandar a cidade. Mas, acima de tudo, dizer que nós temos que trabalhar contra a cultura do estupro, que é predominantemente feito sobre a mulher negra. Nós temos que trabalhar a escola dentro da favela, uma escola que dê a possibilidade desse jovem, dessa criança, desde a creche, ter uma escola inclusiva, uma escola aberta e uma escola que o possibilite para a vida. Nós precisamos resolver o déficit habitacional. E isso, inclusive, é um grande projeto de geração de emprego. E eu tenho um projeto chamado Nova Brasil, que são 32 bairros em torno da Avenida Brasil, onde nós precisamos fazer obras de saneamento, de habitação, de infraestrutura urbana. Isso gera emprego e melhora muito a qualidade de vida das pessoas. Nós precisamos cancelar o IPTU extorsivo sobre as favelas, que não é só na Zona Oeste, é no Complexo do Lins, é em todo lugar. E nós precisamos, de fato, fazer com que a favela seja incorporada finalmente à cidade, porque foi abandonada pela atual gestão, pela atual prefeitura, que ainda corre riscos, inclusive, na comunidade de Jacarepaguá, no Peu das Vagens, são 29 comunidades ali presentes. Olha, eu vou continuar investindo na reurbanização das comunidades carentes aqui da cidade do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, buscar formas de você ter emprego e renda. Oferecer 100 mil vagas por ano para ensino tecnológico. É chamado Geração Tech, que acontece em Santa Catarina, Jovem Tech, que acontece em São Paulo, que te dá a oportunidade de aprender a fazer aplicativo de celular, que te dá a oportunidade de fazer programação de computadores, que esse é o mundo moderno. O emprego da forma que existia, ele está cada vez mais escasso, cada vez mais difícil. E você que quer empreender, vai ter aqui no prefeito uma pessoa que vai facilitar a sua vida, investir no seu empreendimento, te dar apoio para você poder ir adiante, para você cuidar de você, da sua família, ter renda. A única maneira de integrar as comunidades carentes na cidade efetivamente é dando o direito de você ganhar dinheiro e poder pagar a sua conta. Vou competir com o tráfico, porque eu não quero que você tenha, infelizmente, que cair na mão dessa turma. Hoje, Líndia, as comunidades carentes vivem um drama para a defesa da sua própria vida. Ficam intimidadas pela milícia, exploradas por ela, intimidadas pelo tráfico e pela polícia, que também bate na cara das pessoas, assedia as mulheres, porque é uma polícia mal treinada. E muitas vezes são jovens inexperientes que lá vão. Os pobres morrem da favela e os policiais pobres também morrem. E nós precisamos dar uma saída para isso tudo. Além disso, há uma outra questão grave que as favelas vivem muito, que é o problema da mobilidade urbana. Nós precisamos enfrentar essa questão da mobilidade urbana e enfrentar os empresários de ônibus que os homens até agora não tiveram coragem de fazer, uma mulher fará, como também especulação imobiliária, a quem essa prefeitura se submeteu. Obrigada, candidatos. Agora, Alessandro Molon, sua vez de fazer a pergunta. Para quem? Vou perguntar para o Índio da Costa. Candidato Índio da Costa, então, por favor, volte aqui, retorne ao púlpito. Sua pergunta. Índio, eu considero que um dos maiores desafios do Rio de Janeiro é o combate à corrupção. A luta contra a corrupção é uma das marcas da minha vida, da minha trajetória parlamentar e na política. Porque pelo ralo da corrupção é que escoa o dinheiro que deveria comprar o remédio para o hospital, contratar um médico, um professor. É fundamental combater isso
para garantir serviços melhores para você que está em casa. Eu aposto na transparência. O que é que você propõe para combater a corrupção no Rio? Olha, eu estava lendo meu livro, que eu escrevi em 2007, publiquei em 2008. Lá eu falava de aplicativos para que a gente tivesse transparência nas contas públicas do governo federal, do CIAF. Você vê, isso já tem quase 10 anos, né? E de lá para cá o mundo avançou, se modernizou, mas essa transparência a gente não vê em lugar nenhum. E na Prefeitura do Rio de Janeiro perdeu muito o grau de transparência. Muito mais do que ter apoiado e ser ficha limpa, eu ajudei a aprovar a lei do ficha limpa. Peguei aquilo como se fosse um piano nas costas e levei 3 meses sem voltar para casa, viajando o Brasil, colhendo assinatura. E foi por isso que eu fui convidado pelo Serra para ser candidato a vice-presidente do Brasil na chapa dele. Muito mais do que a gente... E aí você está vendo que aqui tem várias propostas maravilhosas e muitas são parecidas, independente de questão ideológica. Tem pessoas que são mais à esquerda, mais à direita. O diferencial é saber fazer. Você imagina aprovar uma lei como ficha limpa no Congresso Nacional, cuja maioria dos deputados era contra. Aliás, só o PMDB votou contra. O deputado Eduardo Cunha e o deputado Leonardo Pisciani. O resto do Congresso Nacional inteiro votou favorável. Hoje em dia, pelo menos, o deputado Eduardo Cunha, a gente entende as razões. E eu reconheço a sua luta para tirar o Eduardo Cunha daquela cadeira. Apresentei em dezembro do ano passado as 10 medidas contra a corrupção sugeridas pelo Ministério Público Federal, porque eu soube que ele poderia derrubar 9 daquelas 10 iniciativas, que na verdade são 19 projetos de lei e uma PEC. Eu quero ter você como aliado no combate à corrupção da Prefeitura do Rio de Janeiro. Sabe de que forma? Dando transparência total a todos os contratos, compras, enfim, todos os gastos da Prefeitura. A Prefeitura do Rio é a 16ª colocada entre 27 capitais do país. Tudo escondido, tudo oculto. Por quê? Para facilitar os esquemas. Eu, como prefeito, vou acabar com isso. O Rio de Janeiro vai ser o primeiro em transparência. E você vai me ajudar a fiscalizar os gastos da Prefeitura. Eu lutei muito para tirar o Cunha sim, eu lutei muito para impedir a anistia ao Caixa 2, que tentaram fazer na semana passada lá no Congresso Nacional. Eu sou deputado federal, embora seja candidato, fui o único deputado que foi lá para Brasília votar contra a anistia ao Caixa 2. É um compromisso de vida meu. Como prefeito, eu vou manter esse compromisso e ter você como aliado, fiscalizando as contas da Prefeitura para combater a corrupção e ter dinheiro para comprar remédio e colocar médico no hospital. Ok. Olha, o primeiro passo que eu vou dar no combate à corrupção é dar transparência às organizações sociais. Que, aliás, hoje quem está contratado está sendo pressionado, como já aqui denunciou o candidato Freixo, a trabalhar nos finais de semana pedindo voto para o candidato do PMDB. Veja só, você que precisa de um hospital em Campo Grande ou ali em Realengo, que eles tanto falam que municipalizaram, que está uma maravilha, estão demitindo médicos. Ao mesmo tempo, os que ficaram são obrigados no final de semana a trabalhar pedindo voto para o candidato do governo. Isso é crime eleitoral, inclusive. Olha, eu queria dizer o seguinte, meu primeiro ato em relação às OS vai ser dar transparência, publicar no Diário Oficial quem trabalha, quanto ganha, qual o horário de trabalho, porque assim os cabos eleitorais, vão embora e fica quem cuida de você. Obrigada. Agora é a vez do candidato Flávio Bolsonaro, a quem o senhor escolhe perguntar. Candidato Crivella. Marcelo Crivella pode se aproximar, então. Nosso tema é livre nesse bloco. Crivella, a educação, sem dúvida alguma, é a chave para o desenvolvimento do nosso país. E todos nós defendemos o ensino em tempo integral. Agora, eu tenho uma grande preocupação sobre o que é que estão ensinando para as nossas crianças dentro de sala de aula. Qual é a sua proposta para melhorar a qualidade do ensino no Rio de Janeiro? Eu quero que seja uma escola sem partido. Eu acho que a Unesco define bem o que é educação. Educação é você aprender a conhecer, a construir, a conviver e a ser. É isso que a escola tem que se preocupar. Sabe, Flávio, eu vi lá no Rio Grande do Sul uma coisa muito interessante. Aqui no Rio de Janeiro nós temos 500 mil crianças de 0 a 6 anos. 40 mil dessas crianças estão vivendo em lares cujas famílias têm menos de R$ 170 per capita por mês. R$ 5 por dia cada membro da família para sobreviver. Lá no Rio Grande do Sul, eles são visitados por pessoas do governo. Desde a época da gravidez, são estimuladas a cada ano de vida. E aí, quando entram na escola, na pré-escola, estão preparadas para aprender. E aprender isso que eu falei para você.
Aprender a conviver, aprender a ser, aprender a pesquisar. É isso que a escola deve ensinar, sem partido, sem ideologias. Uma escola com liberdade, onde as pessoas possam desenvolver seu talento e sejam bem assistidas. Que tenha merenda escolar, que o professor esteja motivado, que tenha meritocracia, que alcance os índices do IDEB e que possa ser a escola que traga orgulho aos pais de frequentar. Quero concordar com você, Crivella. Os índices do IDEB, principalmente no segundo segmento do ensino fundamental, mostram que o conteúdo do que está sendo ensinado para as nossas crianças dentro de sala de aula está equivocado. Eu também defendo uma escola sem partido, porque eu entendo que tem que haver neutralidade dentro de sala de aula. Os alunos têm que ter a sua liberdade de opinião respeitadas e não sendo ameaçados, constrangidos por alguns professores, como está acontecendo hoje, querendo impor a sua preferência político-partidária aos alunos. Não é possível, Crivella, os professores começarem uma aula dizendo fora Temer. Também não pode começar uma aula dizendo Lula na cadeia. Tem que ser neutro dentro de sala de aula. E uma outra coisa muito grave, que o Congresso Nacional retirou do Plano Nacional de Educação, foi a ideologia de gênero. Ainda insistem com essa covardia contra a inocência das crianças em sala de aula. No meu governo não vai ter isso, vai ter educação de qualidade. Você sabe, Flávio, eu era engenheiro do Estado em 1986, quando o PMDB acabou com o projeto do Brizola. Quando o Moreira assumiu o governo, ele acabou com o CIEPS e criou o Moreirinha, que depois foi descontinuado. A ideia do Brizola era ótima. A ideia do CIEP, de você ter horário integral, as ideias liberais do Darcy Ribeiro, o sonho de você ter as crianças se alimentando na escola, é algo que hoje a gente lamenta profundamente. Muita gente que hoje está amargurando uma sentença em Bangu 1, 2, 3, 10, é porque não tiveram a oportunidade de estudar no CIEP. Destruído pelo PMDB. Muito obrigada, então, candidatos. Agora é a vez de Marcelo Freixo. A quem o senhor escolhe fazer a pergunta nesse bloco, por favor? Pedro Paulo, claro. Candidato Pedro Paulo, pode, então, voltar aqui, por favor. Sua pergunta. Ciclovia da Niemeyer, lembra? Lembra. Então, 45 milhões para aquela ciclovia que caiu em 3 meses. 2 pessoas morreram, o Ronaldo e o Eduardo. Você foi a público, Pedro Paulo, e disse que a culpa era da Onda. E foi rapidamente desmentido pelo prefeito da cidade, que disse que você falou bobagem. Como é que você explica aquilo agora para todo mundo, já que você quer ser prefeito? Em primeiro lugar, Freixo, eu fui o primeiro a chegar nessa tragédia que o Rio enfrentou. E não disse que a culpa foi da Onda, não. Ao contrário. Eu fui quem trouxe o INPH, que é o Instituto Nacional de Pesquisa Hidroviária, que trouxe a COP para investigar as verdadeiras causas daquela tragédia, que foi uma tragédia que abalou a cidade. E tem uma característica, Freixo, que eu tive como secretário da Casa Civil e secretário de Governo. Teve algum problema na cidade, eu era o primeiro a chegar ao lado do prefeito Eduardo Paes. Quando se explode prédio, quando se tem problemas na cidade, independente se é um problema, se o problema é nosso, da prefeitura, se o problema é do Estado, o problema é de quem quer que seja. Eu serei o primeiro a chegar, como sempre fiz. Eu fiz isso e vou continuar fazendo. Então, essa é uma diferença fundamental. Problemas acontecem, infelizmente, mas a diferença está na postura do prefeito, está na capacidade que o prefeito tem de não empurrar o problema para o lado, de assumir essas responsabilidades, por mais duras que elas sejam. Nós fizemos obra nessa cidade toda, recuperamos muito essa cidade de vários cantos. Tivemos problemas, mas estava lá. Se tem algum problema, estava lá o Pedro Paulo, e é assim que eu farei como prefeito, sem qualquer tipo de receio, vou continuar como prefeito fazendo isso. Você ainda tem tempo. Bom, pode continuar a sua réplica, por favor, candidato. Esperava que você falasse da ciclovia, que você sim culpou a Onda, a gente tem as matérias lá, vamos botar no ar, isso é fácil. Mas você esqueceu de alguma coisa, no Planeta Pedro Paulo tem amnésia também. Aquela obra foi feita por uma empreiteira chamada Concremate. Aquilo é a cara do PMDB, porque ela pertence a um parente do secretário de Turismo, teu amigo, né, que fez aquela obra. Você não falou disso, você não falou dessa irregularidade. A mesma empresa que recebeu para fazer o asfalto do Joá. Lembram da qualidade?
Pois é, isso está sendo investigado e você vai a público dizer que a culpa é da onda. Não é não, Pedro Paulo. A culpa é dessa relação nefasta que vocês têm com algumas empreiteiras. Isso não é tratar bem ou ter abertura para o capital privado. Não, isso é negócio e tem outro nome, é corrupção, né? Que é a cara do PMDB do Rio de Janeiro. E é isso que será derrotado no segundo turno. Olha, Freixo, essa empreiteira ganhou a obra a partir de uma licitação pública, transparente, e fez a obra da Niemeyer. Agora, a empreiteira você conhece bem, Freixo. A empreiteira foi que fez doação na sua campanha em 2012. Você se esqueceu disso? Acho que não. E diz sempre que, não, comigo com o PSOL não tem doação de empresas. Teve. E na sua campanha e de seus companheiros do PSOL. Freixo, hipocrisia não cabe mais. Radicalismo não cabe mais. Você apoia os black blocs, aí depois diz que não apoia mais. Ou seja, Freixo, chega de hipocrisia, chega de radicalismo, assume as suas responsabilidades. Ok, muito obrigada, candidatos. Agora é o candidato Marcelo Crivella, por favor, que eu peço para se aproximar. O senhor escolhe fazer a sua pergunta a quem, candidato? Ao candidato Marcelo Freixo mesmo? Freixo. Então, por favor, pode voltar. Marcelo Freixo, as pessoas na Zona Oeste têm reclamado muito do transporte. Conheci uma senhora que trabalha no Jardim Oceânico, ela tem que pegar uma condução para a Estação do Mato Alto, que vai até Alvorada, e depois outra condução para o Jardim Oceânico. Demora e fica muito caro. Eu estou preocupado com o transporte, quero saber qual é a sua proposta para melhorar o transporte do povo do Rio. Obrigado, Crivella. Antes eu queria só esclarecer que em 2012... teve uma empresa, assim, que doou para a minha campanha para um vereador do PSOL. Na época, nenhuma irregularidade, isso está lá. Nenhuma irregularidade, isso está lá constado. Foi a mesma empresa que depois de 2014, 2015, Pedro Paulo e Eduardo Paes usaram para demolir a Vila Autódromo. A diferença entre a gente é que eu estava do lado dos moradores da Vila Autódromo. Vocês estavam do lado da especulação imobiliária, defendendo aquela covarde remoção. Quem doa, em 2014 nós não aceitamos nenhuma... Em 2014, nós não aceitamos nenhuma doação de empresa antes da lei. Então, não vem comparar com o PMDB, que é esse posto de corrupção. A gente sabe muito bem quem é um e quem é outro. Crivella, falando nisso, tive acesso a uma denúncia do Ministério Público contra a Prefeitura, que ainda não foi julgada, porque em 2015 e 2016, o prefeito Eduardo Paes, por decreto, aumentou as passagens acima do que estava previsto no contrato feito em 2010 com as próprias empresas. Por isso, o Tribunal de Contas argumentou que a passagem já deveria ser mais barata. A passagem do Rio hoje é a mais cara do Brasil, está R$ 3,80. E deveria, pelo próprio contrato, custar R$ 3,30. Sabe por quê? Porque o empresário de ônibus faz o que quer com o PMDB no Rio de Janeiro. É por isso que ninguém vai votar neles e vai votar em mim para ir para o segundo turno. Isso é um escândalo. Enquanto a gente não tirar, não abrir a caixa preta... Enquanto não abrir a caixa preta da FETransport, os empresários de ônibus que fazem o que querem com o PMDB, são sócios, a gente não melhora o transporte do Rio. Sem sombra de dúvida, há uma preocupação enorme das pessoas da Zona Oeste com a questão das vans. É preciso que a gente volte a fazer essa licitação de uma maneira organizada e ouvindo as pessoas. A Prefeitura não ouve as pessoas. E é verdade também que se construiu túneis, pontes e via exclusiva para os BRTs. Hoje os ônibus são articulados, carregam muitos passageiros, ganham mais dinheiro, gastam menos freio, menos combustível, mas a passagem aumentou acima da inflação. E isso pesa no bolso das pessoas. São certas coisas que a gente não consegue entender. O carro para no trânsito, o BRT passa direto. Ele consegue fazer o seu trajeto em menos tempo, a lucratividade aumentou. Se esperava que o custo diminuísse. Aliás, as pessoas estão reclamando muito porque viajam em pé e não tem ar-condicionado na frota. Olha, nós temos propostas concretas sobre transporte. A primeira delas, evidentemente, é fazer com que o poder público defina as linhas e defina o preço da passagem. Não pode ser assim, o prefeito agindo como um serviçal, como alguém que atende aos interesses dos empresários de ônibus. Tem que ter integração tarifária. É um absurdo você usar BRT e metrô, pagar R$ 7,00. Isso é caro e só beneficia quem ali controla. Tem que ter integração tarifária como tem em tantas cidades. E é preciso que tenha integração também dos próprios modais, de cada um desses transportes
resposta que eu tive, mesmo que seja de administração estadual, que, aliás, o PMDB entregou tudo para as empreiteiras, que eles tanto falam do Lava Jato. Quem administra trem hoje é a Odebrecht. Mas eu queria, antes de terminar, fazer um desafio a você, Pedro Paulo, que você nunca me faz pergunta e foge do debate. Você é o próximo a perguntar. Me chama para o debate, vamos falar de educação. Quero ver. Muito obrigada pela participação. Vou esperar a plateia se acalmar, fazer silêncio. E agora sim, vou chamar então o candidato Pedro Paulo. É a sua vez de fazer pergunta. E escolher o candidato Marcelo Freixo. Vamos esperar a plateia fazer silêncio, por favor, candidatos. Tema livre, só tem 30 segundos. Freixo, nós fizemos o maior projeto de revitalização de região portuária do mundo, o projeto do Porto Maravilha, a maior PPP do Brasil, 9 bilhões de reais. Com ela foi possível recuperar a Praça Mauá, a Praça 15. Mas tem uma premissa fundamental, acreditar na iniciativa privada, no papel dela nesse investimento público. Eu queria saber a sua opinião, você vai parar as obras do Porto ou você vai estatizar o investimento do Porto? Que bom, Pedro. Pena que você não falou de educação, porque eu queria te perguntar por que os professores te odeiam tanto, né? Mas eu queria dizer... por favor. Cidinha, você não gosta de mim, mas sua neta gosta. Pedro Paulo, eu quero dizer o seguinte... Silêncio, por favor, na plateia. A gente vai parar o tempo, candidato. Paramos o tempo do candidato Marcelo Freixo, esperando a plateia fazer silêncio. Obrigado, Ana. Agora sim, a gente vai contar um tempo a mais para o senhor. Obrigado. Evidente que a gente não vai estatizar a zona portuária, mas certamente, ao contrário de vocês, nós não vamos ter o Eduardo Cunha ali fazendo propina que está denunciando no Lava Jato com mais de 50 milhões na obra do Porto. Ou você também esqueceu no projeto Amnésia do Mundo Pedro Paulo, né? A denúncia que o Eduardo Cunha, seu amigo, está respondendo lá no Lava Jato tem a ver com a obra do Porto. Você, aliás, aproveita a resposta para dizer onde é que estão as vigas, né? Aproveita para esclarecer uma série de coisas daquela obra. Evidente que o que tem de bom, Pedro Paulo, o que tem de bom ali nós vamos manter. Mas ali, a zona portuária hoje, vocês não sabem o que vocês vão fazer por causa da moradia, porque aquele projeto de vocês foram incompetentes. Vocês foram incompetentes. Tem 5% só de ocupação. Nós vamos fazer com que tenha moradia popular no centro, porque pode ser uma área de economia mista. Nós queremos que tenha investimento, mas nós queremos que tenha também transparência, coisa que vocês não conhecem, porque transparência alimenta a democracia e isso atrapalha os seus sócios nos seus negócios, inclusive ali. Vamos ter moradia popular no centro com investimento para que tenha emprego e renda. Olha, incompetência foi recuperar a Praça Mauá, incompetência foi recuperar a Praça 15, incompetência foi fazer o Museu da Manhã, incompetência foi o legado da Orla Conde. Freixo, no planeta seu hipocrisia, você se esquece. Você combatia a milícia e agora, em 2012, apoiou um candidato da milícia. Você fala de Lava Jato. Aí você tem, na lista lá da Lava Jato, um sujeito chamado Renato, nomeado no gabinete do PSOL, da DB Áudio, que recebeu propina da Lava Jato. Aí, no teu planeta hipocrisia, isso não existe. E mais, agora vem à tona o caso do seu homem de confiança, do seu gabinete, que foi condenado na Lei Maria da Penha, por ter batido na mulher. Agora, Freixo, não vale dizer uma coisa e fazer outra. Não vale viver no teu planeta da hipocrisia e esconder das pessoas, na verdade, o que você defende, Freixo. Você vai ter a oportunidade de explicar agora o que significou apoiar alguém que foi condenado, diferente de quem é inocentado. Você defende e levou no debate da Record. É seu homem de confiança. Explica para as pessoas que estão em casa, Freixo. É inacreditável que o candidato Pedro Paulo queira falar do tema da violência contra a mulher. Sem dúvida alguma, Pedro Paulo. Silêncio, por favor. Sem dúvida alguma, você entende bastante disso, porque você responde a vários processos por agressão. Não sou eu, não. É você que responde. Agora, é evidente que... Preciso parar o tempo, porque... A gente vai compensar o tempo. Pode continuar, candidato. Eu preciso dizer o seguinte, tem uma grande diferença, Pedro Paulo. Lamentei muito o episódio. Sim, teve um assessor que foi condenado à revelia e ele foi julgado, enfim, está recorrendo. Mas nós... Silêncio, por favor. Candidato, a gente mais uma vez vai parar o seu tempo. O senhor ainda tem mais 10 segundos para... Não, tem mais. Foi antes disso. Não, nós estamos computando o tempo. Bom...
Eu quero dizer o seguinte, a diferença é, quando eu tomei conhecimento, no mesmo dia que tomei conhecimento que tinha alguém que tinha agredido mulher, eu exonerei. Ao contrário do Eduardo Paes, que pegou alguém que bateu mulher e transformou em candidato a prefeito. Essa é a diferença entre a gente. Okay. Eu estou do lado de todas as coisas. Ok, candidatos. O tempo acabou. Muito obrigada pela participação dos dois. Agora eu quero chamar Carlos Osório. É a sua vez de fazer uma pergunta para quem, candidato? Alessandro Molon. Por favor, candidato Alessandro Molon, pode se aproximar. Sua pergunta. Molon, o Rio de Janeiro parou por conta da crise econômica. As famílias estão preocupadas com o desemprego chegando na porta da casa delas. Nós temos agora, com o fim das Olimpíadas, mais 60 mil empregados no Rio de Janeiro. A prefeitura não faz nada para enfrentar essa situação. E pior, atrapalha a vida de quem empreende na nossa cidade. Minha pergunta, Molon, qual é o seu projeto para criar empregos no Rio de Janeiro? Na minha opinião, desde que o Rio de Janeiro deixou de ser capital da República, nunca mais descobriu sua vocação. Fez apostas equivocadas para gerar emprego e esse é o problema que você enfrenta no mundo concreto. Não no mundo ou no planeta dos candidatos, não no meio das brigas, mas no seu dia a dia. É com você que eu quero falar. Com você que não sabe como vai pagar a conta no fim do mês porque não encontra trabalho. Eu, como prefeito, vou redirecionar a cidade para que ela aposte nas suas verdadeiras vocações, que nunca foram valorizadas corretamente. Eu aposto, por exemplo, na economia criativa, na economia da cultura, no teatro, na música, na dança, no audiovisual, vocações do Rio de Janeiro. Eu aposto também no turismo. Aquela experiência das Olimpíadas tem que durar 4 anos. Turistas de todas as partes. E a gente vai ter se a cidade for mais bem sinalizada, mais limpa e mais segura. O Brasil recebe menos turistas do que Buenos Aires. O Rio de Janeiro, Osório, tem um potencial muito maior para receber turistas e gerar empregos para isso. E eu vou apostar nisso. Eu vou apostar também na construção civil, na construção de moradia. É verdade, a revitalização do Porto foi feita pela metade. Falta construir moradia. Eu, como prefeito, vou incentivar a construção de moradia no centro e isso vai gerar muito emprego na construção civil, sem falar no saneamento básico. Molon, nós precisamos aqui no Rio de um prefeito com credibilidade para atrair investimentos para a cidade. Eu sou esse prefeito e digo a você, Molon, e aqueles que nos assistem, você tem razão, nós devemos investir nas nossas vocações. E temos também a urgência de criar um novo calendário para a nossa cidade. Realizamos as Olimpíadas e saímos dela com o mesmo calendário de 2007, ancorado no Réveillon e no Carnaval. Eu vou mudar isso, atraindo eventos e fazendo que a nossa cidade possa, investindo nas suas vocações, na cultura, no esporte e lazer, na ciência e tecnologia e na indústria criativa, avançar e também preparando os nossos jovens. Agora, Molon, a minha aposta também é o saneamento. Nós não vamos entrar no século XXI enquanto tiver esgoto correndo na porta de casa de nossos cidadãos. Tem dinheiro para isso. Cada bilhão de real que se investe no saneamento, se cria 58 mil empregos. E é isso que nós vamos fazer. Recuperar os empregos na construção civil através do saneamento básico. Candidato. Esse tema do saneamento é muito importante para a coligação que me deu a honra de me ter como seu candidato a prefeito. A Rede, o Partido Verde e o PPL apostam muito no saneamento, seja para a proteção do meio ambiente, para a garantia da sustentabilidade, seja para cuidar da sua saúde. E o saneamento tem um forte potencial para a geração de emprego. Certamente eu vou apostar nisso também. Mas vou reduzir certos tributos para atrair outras empresas para a cidade. A produção de conhecimento é uma das grandes vocações do Rio de Janeiro. A gente precisa aproveitar as universidades e centros de pesquisa que tem aqui para atrair empresas que, junto com esse parque de produção de conhecimento, possam gerar muito emprego para você, para que você possa trabalhar, pagar suas contas e sustentar honestamente a sua família. Obrigada, candidatos. Podem voltar, por favor, aos seus lugares. Queria só trazer uma informação aqui, que durante a pergunta anterior, o candidato Pedro Paulo pediu direito de resposta após a tréplica do candidato Marcelo Freixo. A nossa equipe de produção analisou e não concedeu o pedido porque o senhor já havia falado sobre essa mesma acusação anteriormente na sua réplica. Vamos seguir aqui, então? Agora a gente chama a candidata Jandira Fegali, que pode fazer pergunta de tema livre. A quem a senhora escolhe perguntar, candidata?
Carlos Osório. Por favor, então, candidato Carlos Osório, de volta aqui ao púlpito. Osório, você sabe, eu sou a única mulher dessa disputa, mulher entre os candidatos com viabilidade. E eu tenho dito com muita força que lugar de mulher na política e que é necessário e fundamental que haja numa prefeitura do Rio de Janeiro um olhar focado nas mulheres em todas as políticas públicas. Você tem alguma proposta relacionada a isso? Jandira, tenho sim e concordo com você nesse tema. As mulheres precisam, na prefeitura, de políticas afirmativas na defesa dos seus direitos. Seja no caso da defesa contra a violência doméstica, seja também para ocupar os cargos mais importantes no próprio setor público. Nós precisamos, Jandira, que as mulheres sejam respeitadas em todas as áreas. E hoje, no Rio de Janeiro, isso não é verdade. E, infelizmente, nós aqui, nesse debate, nessa campanha eleitoral, temos um péssimo exemplo. Não é possível alguém pretender ser prefeito da cidade do Rio de Janeiro, pesando sobre ele acusações nesse ponto de violência doméstica que cabe a todos nós e à sociedade reprimir e denunciar. Quero dizer a você também, Jandira, que nós precisamos no Rio de Janeiro um prefeito que tenha capacidade de tirar o Rio de Janeiro da crise. Nós vivemos um momento muito difícil. A prefeitura tem as suas contas em situação muito complicada. Se nós não tivermos um prefeito com capacidade de gestão, compreensão da cidade, que entenda como a gente pode tirar o Rio de Janeiro dessa crise, nós só vamos afundar. E digo a você, Jandira, nós temos essas respostas. Nós conhecemos gestão pública e nós temos a oportunidade, e teremos com você, de transformar e redirecionar a prefeitura em direção às pessoas, aos bairros e às comunidades. Nós vamos cuidar do Rio de Janeiro todo e de todos os direitos de todos que vivem aqui. É necessário que o foco para as mulheres ele seja bastante preciso na capacitação para o trabalho, geração de oportunidade de trabalho, na mobilidade urbana. As mulheres hoje, depois das 10 da noite, não têm ônibus, depois de meia-noite não tem transporte e essas mulheres estão sob risco nas ruas. Nós precisamos garantir que na violência doméstica a Lei Maria da Penha seja cumprida, porque hoje não o é. Nós precisamos cumprir a Lei Maria da Penha e impedir que candidato agressor de mulher chegue à prefeitura. Nós precisamos fazer com que essas mulheres que hoje vivem no Rio de Janeiro tenham atenção especial na educação, no transporte, em todas as áreas da ação pública, inclusive no cuidado do parto, porque as mulheres hoje morrem por falta de assistência ao parto. E, por fim, dizer o seguinte, lugar de mulher é na política. Se tem um voto útil a ser feito hoje no Rio de Janeiro, é garantir uma mulher que luta pela democracia sem vacilação e que faz do Rio de Janeiro uma cidade para a maioria do seu eleitorado. Olha, eu gostaria de aproveitar essa tréplica para falar com você, cidadão do Rio de Janeiro, sobre propostas. Eu rodei essa cidade inteira, eu escutei a nossa gente e compreendo perfeitamente a situação da nossa cidade. Nós temos proposta na saúde, vamos criar a clínica de especialistas e vamos melhorar a gestão hospitalar. Inclusive para encurtar a fila, conveniando com a rede privada para diminuir o tempo de espera. Nós temos proposta na educação, vamos investir nas creches e na pré-escola, valorizar o professor e o profissional de educação. Temos proposta na segurança, vamos tratar de requalificar a Guarda Municipal e dar a você, cidadão, a segurança que você merece. Nós temos seriedade e competência. E digo a vocês, não enriqueci na política e vou fazer diferente Seu de tempo, todos esses candidato, muito obrigada. A gente volta depois do intervalo com o último bloco do debate aqui nos estúdios Globo. Os candidatos, então, farão suas considerações finais. Até já.